Que critério foi fixado pelo STJ para o recolhimento de anuidade de matrizes e filiais de estabelecimentos empresariais, em razão do registro profissional em Conselho Regional de Farmácia? E aí, aqui é o Reli, e todo mundo que estuda para os concursos jurídicos sabe que se manter atualizado com a jurisprudência é um requisito básico para ser aprovado, não é? Por isso, eu vim aqui compartilhar com você os julgados mais importantes do STJ, segundo o próprio STJ, no informativo especial de jurisprudência que ele lançou agora em julho de 2023 sobre o direito público. E para tornar o nosso estudo realmente ativo, eu transformei esses julgados em perguntas e respostas, em flashcards, que vão te fazer raciocinar sobre esses assuntos e não esquecer mais. Vamos lá? E a resposta é a seguinte: a ausência de indicação em estatuto social de destaque de capital social para as filiais em relação ao de sua matriz, ou seja, no estatuto social não destacou um capital social da matriz e das filiais, não diferenciou, isso é um fundamento válido para que o órgão de classe não cobre anuidade daquelas, ou seja, das filiais. Na forma da jurisprudência do STJ, o órgão de classe só pode cobrar anuidade das filiais que tiverem capital social destacado em relação ao de sua matriz. Beleza? Vamos memorizar isso aqui. Vamos para a próxima? A falta de registro da transação em cartório, aqueles famosos contratos de gaveta, impede a cobrança de laudêmio. E aí, o que vocês acham? O laudêmio, para quem não sabe, é aquela taxa devida ao senhorio direto, aqui no caso a união nos terrenos de marinha, né? Devida ao senhorio direto pela transferência do imóvel, pelo senhorio direto não exercer o seu direito de preferência. Então, quando alguém detém a posse direta de um terreno de marinha, por exemplo, e vai transferir para outra pessoa, deve pagar à União esse laudêmio, essa é a taxa devida à União. E aqui o indivíduo argumentou lá no STJ que ele não registrou essa transação em cartório, seria um contrato de gaveta. Como ele não registrou, então ainda não seria possível que a União cobrasse dele o laudêmio. E aí, tem razão ou não tem? E a resposta é a seguinte: não tem razão e não impede a cobrança de laudêmio. O STJ entendeu que a celebração de contrato de compra e venda é suficiente como fato gerador do laudêmio. Isso porque o legislador estabeleceu, com uma das hipóteses de incidência, a mera cessão de direitos, que ocorre assim que o negócio jurídico particular produz os seus efeitos, não havendo necessidade do registro do respectivo título no cartório para fins de cobrança do laudêmio. Desse modo, a falta de registro da transação em cartório, os contratos de gaveta, não impede a cobrança de laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei só para evitar o pagamento desse valor. Vamos para a próxima? É um caso concreto. No estado do Paraná, ocorreu o reconhecimento judicial da nulidade de contratação temporária, PSS. Assim, verifica-se o direito dos indivíduos que haviam sido contratados a recolhimento e levantamento de verbas relativas ao FGTS, certo? E a pergunta é a seguinte: esse levantamento se sujeita à TR, que é a taxa referencial, prevista no artigo 17 da Lei 8.177 de 91 e reafirmada no tema 731 do STJ, ou, por inexistir depósito de valores, a fixação do índice geral para recompor as verbas devidas pode ser feita na forma do tema 905 do STJ, impossibilidade de fixação a priorística de índice de correção às condenações impostas à Fazenda Pública. E aí, o que vocês acham dessa aqui? A pergunta está focando lá no FGTS, né? Foi decretada nula a contratação temporária, ok? Aquela contratação temporária foi nula. Mas o indivíduo que trabalhava, o temporário que teve a sua contratação declarada nula, tem direito ao FGTS. Nesse levantamento, vai incidir a TR ou não? Vai incidir outro índice de correção monetária. E aí, o que vocês acham? E a resposta, segundo o STJ, é a seguinte: as verbas relativas ao FGTS, cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, têm natureza fundiária, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no tema 905 do STJ. Por isso, a consequência deve ser a aplicação da TR, sim. Então, vai aplicar a TR, que é a taxa referencial, aquela taxa da poupança. Entretanto, o tema 731 do STJ está suspenso por decisão liminar do STF, no âmbito da ADI 5090 do Distrito Federal. Assim, a Fazenda Pública deverá aguardar a definição do STF para realizar a correção monetária desses valores.
Então esse tema está suspenso, a correção monetária dos FGTS, devido nesse caso aqui, está suspensa por uma decisão liminar no STF. Devemos acompanhar essa ADI 5090 do Distrito Federal. Uma sugestão minha é você entrar lá no site do STF e colocar essa ADI aqui como push. Existe um push do STF para cada processo, para cada decisão que está sendo julgada. Então entra lá no site do STF, procura a ADI 5090 e clica lá no push, que é aí que ele vai enviar para o seu WhatsApp e para o seu e-mail. Sempre que essa ADI tiver algum andamento ou tiver alguma decisão, você vai saber quando ela tiver uma definição final. Eu faço isso e acompanho a jurisprudência dessa forma e recomendo também. Beleza? Vamos para a próxima. Qual é o prazo decadencial para anulação de concessão de anistia com fundamento na acumulação irregular de pagamentos, benefícios ou indenizações pelo mesmo fato gerador? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte. Aplica-se o prazo decadencial de 5 anos. É o prazo do artigo 54 caput da Lei 9784 de 99. Diz o seguinte, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Ok? Beleza, vamos para a próxima? A Defensoria, enquanto curadora especial do réu revel, pode alegar impenhorabilidade de valores bloqueados em processo de execução iniciado contra o curatelado, ou seja, a Defensoria aqui está atuando em defesa do réu revel, que não tem advogado, como curadora especial. Ela pode alegar aqui nessa defesa impenhorabilidade dos valores bloqueados nesse processo de execução? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, pode sim. Isso porque a lei não limita as matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria ao atuar como curador especial de réu revel. O legislador não estabeleceu que a atuação da entidade seria somente em relação a questões envolvendo os direitos indisponíveis. Assim, independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da Defensoria deve possuir largo alcance, observados o contraditório e a ampla defesa, obviamente. Ok? Então vamos para a próxima. É legal a exigência do ITR, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, sobre propriedade imobiliária cujo registro foi cancelado por decisão judicial transitada em julgado? Ou seja, é possível cobrar ITR sobre essa propriedade aqui, que o registro foi cancelado? E aí, o que você acha? E a resposta é a seguinte: não pode. Não incide em TR quando sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das respectivas matrículas imobiliárias. A interpretação objetiva do fato gerador quanto à validade dos atos efetivamente praticados, lá no artigo 118.1 do CTN, foi enfrentada pelo STF na discussão quanto à tributação por imposto de renda, obtida por atividades ilícitas. Compreendeu a Corte Suprema Brasileira que é possível a incidência de tributação sobre valores arrecadados em virtude de atividade ilícita, consoante artigo 118 do CTN. Okay? Isso aqui a gente sabe é aquele princípio do pecunia non olet, certo? Já a interpretação objetiva do fato gerador, quanto aos efeitos dos atos efetivamente praticados, 118.2 do CTN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das chamadas vendas inadimplidas, tema 87 da repercussão geral, firmou a compreensão no sentido de que as vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas, porque, diferentemente dos casos de cancelamento de venda, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se assim as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas, a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador. Contudo, no caso em análise, a hipótese é diversa. É fato incontroverso que a propriedade rural sobre a qual se pretende afastar a incidência do ITR teve a sua matrícula cancelada, por serem falsos ou inexistentes os documentos que comprovavam a sua existência. Assim, a solução do presente caso passa pela separação dos planos de existência, validade e eficácia dos fatos jurídicos submetidos à tributação. Os fatos existentes, mas inválidos ou ilícitos, estarão sujeitos à tributação. Então vamos memorizar aqui. Os fatos existentes, mas inválidos ou ilícitos, estarão sujeitos à tributação, via de regra, como é o caso do HC 9440, acima citado. Os fatos existentes e válidos, mas ineficazes, também se submeterão como regra à tributação,
como é o caso da tributação de vendas inadimplidas, tema 87 da repercussão geral. Entretanto, se inexistente o fato jurídico, não se pode cogitar sequer na sua validade, tampouco a sua eficácia. Na hipótese em discussão, é precisamente isso que ocorre. As propriedades de que se pretende tributar estavam consubstanciadas em registros inexistentes, que foram cancelados por meio de sentença transitada em julgado. Vale dizer, portanto, que o fato signo presuntivo de riqueza, a propriedade territorial rural, simplesmente não existiu, uma vez que o arcabouço normativo de direito privado considera existente a transmissão da propriedade apenas com o registro do título translativo do registro de imóveis. Desse modo, autorizado o cancelamento do registro por meio de sentença judicial transitada em julgado, o fato é que a propriedade juridicamente não existiu, de modo que não se pode cogitar na validade ou eficácia de fato inexistente. Então, em resumo, e consolidando o entendimento do STJ, é o seguinte: vamos lembrar da escada pontiana, né? Escada pontiana, existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos, dos atos jurídicos. Se passar do degrau da existência, é devido o tributo. Então, se for existente, inválido ou existente e ineficaz, estará sujeito à tributação, sim. Mas, se não passar do primeiro degrau, a existência, se for um ato inexistente, não estará sujeito à tributação. Então, o degrau mais importante aqui é o da existência, que vai definir se vai estar sujeito à tributação ou não. Beleza? Vamos para a próxima. Qual é o recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores, STJ e STF, em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sobre o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral? E aí, você lembra qual é o recurso cabível? E a resposta é a seguinte: é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no artigo 1030, parágrafo 2º do CPC. Não cabe fungibilidade na interposição do agravo em RE ou agravo em RESP, uma vez que não há dúvida razoável que a justifique. Então, o recurso aqui é o agravo interno. Se a parte interpuser o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário, não vai ser aceita a fungibilidade, ok? Não vai ser aceita a fungibilidade. O STJ entende que isso aqui é um erro grosseiro, que não há dúvida razoável que justifique essa interposição incorreta. Então vamos lembrar, agravo interno, ok? Vamos para a próxima. É possível a aplicação analógica da teoria da continuidade delitiva, aquela lá do artigo 71 do Código Penal, no âmbito do processo administrativo. E aí, aquele crime continuado, teoria da continuidade delitiva, é possível no processo administrativo? O que você acha? E a resposta é a seguinte: sim, é possível sim. A teoria da continuidade delitiva, ou crime continuado, está previsto no artigo 71 do Código Penal, certo? Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie em razão de determinadas circunstâncias, condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os delitos seguintes devem ser tidos como continuação do primeiro. Assim, na aplicação da multa pela agência reguladora, caberá apenas uma multa agravada pela infração continuada, e não uma multa para cada ato ou omissão individualmente considerado. Então, aqui no caso de agências reguladoras que estão aplicando multas, se for considerado uma infração continuada, uma infração administrativa continuada, vai ser aplicada uma multa agravada, e não uma multa para cada ato, ok? Então vamos ficar atentos a isso aqui. É muito importante porque o tema da regulação está cada vez mais em voga nas nossas provas e concursos e no tema do direito administrativo em geral, um dos temas mais importantes do direito administrativo atual. Vamos para a próxima. Caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310 do Paraná, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese de que é constitucional o adicional de alíquota da COFINS em importação, previsto no parágrafo 21 do artigo 8º da Lei 10.865 de 2004, é o tema 1047 do STF. Beleza. Em determinado processo envolvendo a importação de aeronaves para a prestação do serviço público de transporte aéreo, a parte alegou a inaplicabilidade do tema 1047 do STF, uma vez que tal atividade estaria sujeita ao regime desonerativo de tributação. E a pergunta é a seguinte:
O STJ concordou com o distinguishing nesse caso. Distinguishing é a distinção feita no processo civil, quando a parte diz que aquele caso dela não se encaixa no precedente, naquele caso de jurisprudência firmado como um precedente vinculante. Aqui, nesse caso, a parte falou que no caso dela não se aplica, porque ela está trabalhando com transporte aéreo, serviço público de transporte aéreo. Então, estaria sujeita a regime de desoneração, não estaria sujeita à tributação da COFINS de importação, apesar de ela ter sido julgada constitucional. E aí, o STJ concordou com esse distinguishing ou não? E a resposta é a seguinte: não concordou. Não há falar em distinguishing entre a situação debatida e a tese vinculante contida no tema 1047 do STF, uma vez que a Suprema Corte tem reconhecido a incidência da referida orientação, inclusive nos casos envolvendo a importação de aeronaves. Então, o próprio STF já incluiu as aeronaves e não há distinção nesse caso, beleza? Vamos para a próxima. É válida a cessão de crédito previdenciário? Ou seja, a parte que tem um crédito previdenciário a receber, ela pode ceder isso a terceiro? O que você acha dessa aqui? E a resposta é a seguinte: não é válida. É nula, conforme o artigo 114 da Lei 8.213 de 91. O STJ possui entendimento de que o artigo 114 da Lei 8.213 veda expressamente a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso. Nesse sentido, a terceira seção do STJ já decidiu que a legitimidade para postular a revisão de benefício previdenciário é exclusiva do beneficiário, uma vez que inexiste relação jurídica entre a entidade de previdência privada e a autarquia previdenciária. Beleza? Então não pode ceder, é nula essa seção. Beleza? Vamos para a próxima. Mas antes de ir para a próxima, eu peço, se você está gostando, se esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma, deixa aí seu gostei, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você está achando, dizendo quais são as suas sugestões para os próximos vídeos, que temas você acha interessante para a gente debater aqui, e deixando aí, compartilhando também com seus amigos, que só assim eu tenho como saber que esse assunto e esse formato de vídeo está sendo útil para você de alguma forma, ok? Então beleza, vamos para a próxima? Qual é o termo inicial do prazo decadencial para constituir os créditos relativos aos laudêmios? Lembra do laudêmio que a gente falou, né? Aquela taxa devida à União, devido ao senhorio direto, pelo não exercício do direito de preferência. Qual é o termo inicial desse prazo decadencial? Prazo decadencial para constituir os créditos, para a União, por exemplo, cobrar esses créditos relativos aos laudêmios. E a resposta é a seguinte: o momento em que a União toma conhecimento do fato gerador, por iniciativa própria ou mediante a comunicação do negócio jurídico à Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, que é o órgão responsável por essa organização, por essa cobrança, pela cobrança não, seria a PGFN, né? Mas por essa administração dos imóveis da União. Então a SPU é o órgão responsável a ser feita pelo transmitente. Até que a credora seja cientificada da ocorrência do fato gerador, não se pode exigir, em regra, que constitua formalmente o crédito. Além disso, o registro da transação em cartório, embora dê publicidade ao ato, não se confunde com a comunicação do fato à União, principalmente para fins de contagem do prazo decadencial. Então esse assunto é muito importante. Por quê? Porque, em regra, o registro da transação em cartório é o que dá a publicidade ao ato, certo? E a partir do registro, começaria o prazo para a União constituir o fato gerador. Mas não foi isso que entendeu o STJ. O STJ entendeu que o prazo decadencial para constituir esses créditos vai começar, na verdade, no momento em que a União toma conhecimento do fato gerador. Ou seja, no momento em que o cartório informa a União ou no momento que a SPU é comunicada pelo próprio transmitente. Então, só quando a União é comunicada é que vai começar a correr o prazo decadencial. Muito importante isso aqui, porque normalmente a gente pensa que o registro em cartório dá publicidade e começa a contar, mas não é isso que acontece nesse caso aqui, ok? Vamos memorizar esse caso também. Vamos para a próxima? Considere o teor do artigo 47 da Lei 9636 de 98, que diz o seguinte: o crédito originado da receita patrimonial será submetido aos seguintes prazos: 1. Decadencial, de 10 anos, para sua constituição mediante lançamento, e 2. Prescricional, de 5 anos, para sua exigência,
contados do lançamento. E o parágrafo 1º diz: o prazo de decadência de que trata o caput conta-se do instante em que o respectivo crédito poderia ser constituído, a partir do conhecimento por iniciativa da União ou por solicitação do interessado das circunstâncias e fatos que caracterizam a hipótese de incidência da receita patrimonial, ficando limitada a 5 anos a cobrança dos créditos relativos a período anterior ao conhecimento. Ao aplicar essa norma, a administração pública passou a adotar o entendimento de que a regra da inexigibilidade, prevista na parte em destaque do dispositivo acima, não se aplicaria ao laudêmio, por tratar-se de receita esporádica. É esse memorando aqui, memorando 10.040 de 2017. Ok, a administração pública adotou esse entendimento. E a pergunta é a seguinte: a hipótese de inexigibilidade de cobrança prevista no artigo 47, parágrafo 1º, essa aqui, limitada a 5 anos, ok. Aplica-se também às receitas eventuais, ou seja, o laudêmio, no caso do laudêmio. Então aqui, ó, limitada a 5 anos da cobrança dos créditos relativos ao período anterior ao conhecimento. Essa norma aqui se aplica ao laudêmio, às receitas eventuais, e a resposta, você sabe, é a seguinte: sim, se aplica sim ao laudêmio também. O STJ entende que não há razão jurídica para negar a vigência à parte final do dispositivo quanto ao laudêmio, devido em caso de cessões particulares relativas ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, já que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas das esporádicas. Se o legislador não diferenciou receitas patrimoniais, então vale para todas elas. O inciso 1 do referido artigo 47 prevê que o crédito originado da receita patrimonial se submete ao prazo decadencial de 10 anos para sua constituição mediante lançamento. De acordo com a STJ, a disposição do inciso 1 não é inconciliável com aquela do parágrafo 1º do mesmo dispositivo, porque eles regem situações diferentes. Exemplo: particulares celebram contrato de cessão de direitos sobre o domínio útil em 2023. A União toma conhecimento do negócio em 2028, ou seja, dentro do período legal de 5 anos. A União teria até 2038 para constituir o crédito e até 2043 para cobrá-lo. 2038 para constituir o crédito. Então a gente está falando aqui do prazo decadencial, decadência para constituir, e 2043 para cobrá-lo. Aqui a gente está falando de prescrição. Prazo de cobrança é prazo de prescrição. Prazo de constituição é prazo de decadência, ok? Então, para constituição, 5 anos. Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 47 em relação ao laudêmio, devido em caso de cessões particulares relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador. Beleza? Beleza. Então vamos para a próxima? É possível que o STJ, em recurso especial, determine a cassação da aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios por tribunal local? E aí, o que vocês acham dessa aqui? O que você acha dessa aqui? O STJ pode cassar a aplicação de alguma multa por embargos de declaração protelatórios no tribunal local? E a resposta é a seguinte: não, não pode. A análise dos fundamentos que ensejaram a aplicação da multa pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios pela Corte de Origem demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios, ou seja, demanda análise de provas constante dos autos, o que se mostra inviável por via especial, ou seja, no recurso especial não se analisam as provas novamente, ante o óbice do enunciado da súmula 7 do STJ. O que que diz a súmula 7 do STJ? É justamente isso. No recurso especial não se analisa o conteúdo fático probatório, não se analisam as provas. Ok? Beleza? Vamos para a próxima? O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no Siscomex, atribuído às empresas de transporte internacional. Então, empresa de transporte internacional tem o dever de registrar as suas informações no Siscomex, que é esse sistema de comércio exterior, certo? Certo. Esse dever das empresas de transporte internacional de registrar as suas mercadorias embarcadas no Siscomex é uma obrigação acessória tributária? Sim ou não? Pergunta muito importante do direito tributário, muito importante, porque isso aqui tem consequências muito relevantes também. A gente vai ver na resposta dessa pergunta quais são as consequências de ser ou não uma obrigação acessória. E aí? E esse dever é uma obrigação acessória, sim ou não? E a resposta é a seguinte: não, não é.
não é uma obrigação acessória tributária. Apesar de a obrigação acessória tributária não ter o mesmo sentido de acessoriedade do direito civil, ela existe com a finalidade de financiar e propiciar a existência da obrigação principal. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que obrigação acessória no direito tributário não é a mesma coisa que acessória do direito civil. No direito civil, o acessório só existe se existir o principal. Se não existir principal, não existe o acessório, certo? Que no direito tributário, não. Que no direito tributário, obrigação principal é obrigação de pagar. Obrigação acessória é obrigação de fazer. Então, obrigação principal é a obrigação de você pagar o IPTU, de pagar o imposto de renda. Obrigação acessória é a obrigação de você realizar a declaração de imposto de renda, é a obrigação de fazer. Aqui, nessa possibilidade, existe a obrigação de declarar imposto de renda, mesmo que você não tenha nada a pagar do imposto de renda. Então, o seu imposto de renda pode ser zero, você não tinha nada a pagar, pode dar zero ali quando você realizar a declaração, mas mesmo assim você continua tendo o direito de realizar a declaração, se não for um caso de isenção da realização da própria declaração, certo? Então aqui o que a gente está dizendo é, no direito civil, o acessório sempre acompanha o principal. No direito tributário, não. O acessório, ele existe para propiciar a existência do principal, mas ele existe por si só. Ele não precisa do principal para existir. Assim, as obrigações acessórias são deveres instrumentais que decorrem da legislação tributária, não dependendo da existência da obrigação principal. Todavia, são legitimadas pela mera possibilidade de existência da obrigação principal. Por isso, o dever de registrar informações de mercadorias já embarcadas no Siscomex não tem natureza tributária, uma vez que não são vinculadas com o fato gerador do imposto de exportação, que tem sua aquitação aferida antes do próprio desembaraço aduaneiro. Antes de desembaraçar a mercadoria, a empresa já pagou o tributo de exportação. Então, esse registro posterior no Siscomex não vai ajudar em nada a pagar o imposto de exportação, porque ele já foi pago antes do próprio desembaraço. Trata-se, portanto, de uma obrigação de natureza administrativa. Como consequência disso, as multas por violação desse dever possuem caráter estritamente administrativo e não tributário, e ocorrerá a prescrição intercorrente, caso o processo fique parado por mais de 3 anos. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre prescrição intercorrente, que eu falo justamente isso aqui. No direito tributário, existe norma que diz que não corre a prescrição intercorrente. Não há prescrição intercorrente no direito tributário. E é um entendimento muito criticado, mas está na lei. Aqui, o que o STJ fez foi justamente afastar essa obrigação de registrar no Siscomex da natureza tributária. Então, não tem natureza tributária, tem natureza administrativa. Se tem natureza administrativa, corre prescrição intercorrente, há prescrição intercorrente, e as multas têm valor administrativo, caráter administrativo e não tributário. Beleza? Muito importante esse julgado e vai cair nas provas com certeza, com certeza. Vamos para a próxima. As receitas e despesas brutas dos cartórios extrajudiciais configuram dados pessoais a serem protegidos sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade. E aí, o que você acha dessa? Receita e despesa bruta dos cartórios extrajudiciais. Cartório, registro de imóveis, registros de notas, cartório de notas e documentos, cartório que a gente conhece. Essas receitas de despesa, quanto eles ganham, quanto eles gastam, isso aqui é dado pessoal a ser protegido sob o argumento de garantir o direito ao sigilo e à privacidade. A gente vai lembrar que é uma atividade privada, né? O cartório é uma atividade é um serviço público realizado em caráter privado. E aí? Essas receitas de despesas são públicas ou privadas? E a resposta é a seguinte: não são dados pessoais protegidos, não. Embora os serviços notariais de registros sejam realizados de modo privado por delegação do poder público, conforme o artigo 236 da Constituição, mantém-se a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa. Por esse motivo, os notários e registradores, ainda que não sejam servidores públicos, sujeitam-se ao regime jurídico de direito público. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os notários e registradores, por estarem inclusos no conceito de agente público lato sensu, devem se sujeitar à ampla fiscalização. As receitas e despesas brutas dos cartórios extrajudiciais não representam dados pessoais, como dados bancários e fiscais, endereço residencial ou telefone ou e-mails pessoais,
Por isso, não tem cabimento a tese de que tais informações referentes à movimentação financeira dos cartórios e à remuneração dos seus responsáveis são abrangidos pela proteção da privacidade. Logo, tendo por base o princípio da transparência e a lei de acesso à informação, as informações relativas às receitas e despesas tributárias dos cartórios extrajudiciais podem ser disponibilizadas em site eletrônico governamental, sim. Não há sigilo aqui a ser protegido, ok? Beleza, vamos para a próxima. O substituto mais antigo da serventia cartorária tem direito de substituir o titular na hipótese de vacância, se esta ocorreu em razão do reconhecimento da nulidade da investidura daquele. Então, a gente tem aqui o titular do cartório. Foi declarada nula a investidura dele. O substituto mais antigo dessa serventia tem o direito de substituir o titular nesse caso? E aí, o que você acha? E a resposta é a seguinte: não tem esse direito. Na hipótese, não se deve cogitar da aplicação da regra do artigo 20, parágrafo 5º da 8935 de 94, porque o seu texto claramente orienta uma hipótese de substituição por ausência temporária. Tanto assim que a atuação do substituto é condicionada aos afastamentos e aos impedimentos do titular, a denotar que trata, portanto, de regramento insuscetível de incidência no caso, justamente porque a hipótese é de vacância perene. Já quanto ao artigo 39, parágrafo 2º da 8935 de 94, pontua-se sua inaplicabilidade, mas por motivo distinto. A própria outorga da delegação ao candidato foi considerada inviável desde o início pela administração do Poder Judiciário local, que somente proveu a delegação mediante ordem judicial, ou seja, tratasse de outorga precária. Assim, no ato contra o qual foi impetrada a ação mandamental, assentou que, como a outorga da serventia era nula, a situação seria de vacância, e sendo assim, a acumulação haveria de recair sobre o outro delegatário, e não sobre a suposta substituta mais antiga. Beleza? Muito importante esse caso aqui também. Vamos para a próxima. Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de rateio do superávit pelo participante de fundo de previdência privada. Então, o fundo de previdência privada aqui teve um superávit acima do que estava previsto a arrecadar. E esse superávit foi rateado. Incide imposto de renda sobre esses valores do rateio. E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, incide sim. Os valores que venham a ser rateados pelos associados, mas que extrapolem o valor corrigido monetariamente de suas reservas matemáticas de contribuição, devem sofrer a incidência do imposto de renda, vez que são decorrentes de contribuições de patrocinadores ou de resultados de aplicações financeiras, ou ainda de rendas e subvenções de origem diversas, valores que nunca estiveram à disposição dos participantes. Então é considerado um acréscimo patrimonial, uma renda. Se é acréscimo patrimonial, então incide o imposto de renda sim. Beleza? Beleza. Próxima. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquota de honorários advocatícios ocorre somente quando a Fazenda for vencedora ou também quando ela for sucumbente. E aí, o que você acha dessa? Aquelas faixas de honorários advocatícios previstas lá no CPC, de 1 a 2%, 1 a 3%, 3 a 5%, 5 a 8%, 8 a 10%. Essas faixas vão se aplicar quando a Fazenda Pública for vencedora ou também quando ela for sucumbente. E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: tanto quando for vencedora quanto for sucumbente, em ambos os casos, pois se dá quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no artigo 85, parágrafo 3º do CPC de 2015, não havendo distinção se a vencedora a Fazenda Pública ou a parte contrária. Acerca da matéria, a doutrina afirma que a legislação atual adotou um critério único de cálculo para todas as causas em que a Fazenda Pública for parte, além de trazer exemplo de aplicação prática do artigo 85, parágrafo 5º do CPC de 2015 para casos em que o adversário da Fazenda Pública for vencido. Então, aquele caso lá do artigo 85, parágrafo 3º, se aplica em ambos os casos, ok? Vamos para a próxima. Caso concreto. João solicitou aposentadoria e teve o seu pedido indeferido pelo órgão previdenciário. 6 anos depois dessa negativa, entrou com ação judicial contra a negativa da administração. Pergunta: ocorreu algum prazo prescricional ou decadencial nesse caso que impeça a análise do mérito discutido por João? E aí, o juiz vai poder analisar esse mérito aqui do João ou não? Ou teve alguma prescrição, decadência nesse caso? 6 anos depois da administração negar sua aposentadoria, ele entrou com uma ação. O que vocês acham?
que você acha dessa aqui? E a resposta é a seguinte: apesar de já ter transcorrido mais de 5 anos do indeferimento administrativo, o que configura o prazo prescricional, no entendimento anterior do STJ, não se pode obstar a discussão sobre o fundo do direito do autor, pois se trata de ação declaratória, logo imprescritível. A prescrição só afeta as parcelas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação. O STJ havia decidido que nas causas em que se busca a concessão inicial do benefício previdenciário, havendo indeferimento do pedido, o interessado tem o prazo de 5 anos, contados do indeferimento, para submeter ao judiciário a pretensão relativa ao próprio direito postulado. Por outro lado, o STF, em sede de ADI, decidiu que, mesmo nos casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, não ocorre a prescrição do fundo de direito, porque nessas hipóteses nega-se o benefício em si, de modo que, caso a rediscussão acerca da negativa do benefício não seja possível pelo decurso do tempo, fica comprometido o exercício do direito material à obtenção de tal benefício. Assim, a prescrição limita-se somente às parcelas anteriores, vencidas 5 anos antes da propositura da ação. É a súmula 85 do STJ. Com tal decisão, fica superado o entendimento anterior do STJ. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, 102, parágrafo 2º, as decisões definitivas proferidas em ADI possuem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício previdenciário ou de seu restabelecimento, em razão do transcurso de quaisquer prazos, seja decadencial ou prescricional. A prescrição limita-se apenas às parcelas anteriores vencidas em 5 anos antes da propositura da ação. Beleza? Então aqui o que prescrevem são as parcelas anteriores aos 5 anos, e não o fundo do direito, o direito à aposentadoria em si, o direito à revisão da aposentadoria em si. Ok? Beleza? Vamos para a próxima. A empresa, quanto à parte da contribuição social devida por seus empregados, tem legitimidade ativa para discutir o direito à compensação ou à restituição do indébito? E aí, o que você acha dessa? Tem legitimidade ativa ou não? E a resposta é a seguinte: não tem legitimidade ativa, pois aqui ela atua como mero agente arrecadador. O valor recolhido a título de tributo não integra o patrimônio do retentor, não lhe assistindo direito à compensação ou à restituição do indébito. Ela aqui só retém a parte da contribuição social devida pelos empregados. Então, ela não tem essa legitimidade ativa para discutir o direito à compensação ou à restituição. Ok? Próxima. É legítima a recusa da Fazenda Pública quanto à garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia? E aí, o que você acha dessa? A Fazenda Pública recusou a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia. A parte queria garantir essa execução fiscal como uma fiança ou seguro-garantia, e a Fazenda recusou. Tem razão ou não tem? É legítima essa recusa? A resposta é a seguinte: sim, é legítima sim. A garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, sendo legítima a recusa da Fazenda Pública. Isso porque, segundo o rol de bens penhoráveis previsto no artigo 11 da Lei 6830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro ante a sua imediata liquidez. Fato esse que deve ser assegurado ab início, desde o início, a propósito na dicção da Lei 6830 de 80. Então a gente vê lá que no artigo 11 da Lei 6830 de 80 tem a ordem de penhora: dinheiro, título de dívida pública, bem como título de crédito, pedras e metais preciosos, imóveis, navios, aeronaves, veículos, móveis, semoventes, direitos e ações. Então, em primeiro lugar, dinheiro. A parte queria oferecer fiança bancária e seguro-garantia. A Fazenda Pública não aceitou. Beleza. Dessa forma, não obstante o princípio da menor onerosidade, existe o princípio da menor onerosidade, né? A execução deve ser o menos onerosa possível para o devedor. Apesar desse princípio, a execução é feita no interesse do credor. Então, o outro lado do princípio da menor onerosidade é o princípio do interesse do credor. A execução se efetua no interesse do credor, de forma que o devedor está adstrito à indicação de bens seguindo a ordem legal, sendo faculdade do exequente, ou seja, de quem executa, do credor,
aceitar ou indicar outros bens, considerado o seu interesse. Assim, a inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a requerimento do executado depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade. Ok? Isso aí! Show de bola! Matamos mais um informativo especial de jurisprudência e agora eu deixo você com esse vídeo aqui do lado, em que a gente continua estudando por flashcards, essa forma tão efetiva e tão eficaz que não vai deixar a gente esquecer de nenhum desses assuntos na hora da prova. Te vejo lá, hein?